Olá, estamos aqui para mais um quadro da entrevista com um profissional, nosso podcast do Com Você Psicologia. E dessa vez com o psiquiatra Fabrício Vinícius. Olá, doutor Fabrício. Olá, Lilian. Tudo Prazer. bem? Prazer estar aqui com você, para a gente falar aqui para os nossos ouvintes sobre a depressão, especificamente nesse mês do Setembro Amarelo, onde estamos com uma campanha, um quadro para falar a respeito da prevenção, do tratamento e como podemos ajudar as pessoas que estão passando por quadros desse tipo. Doutor, como a gente tem visto constantemente noticiar aí um aumento significativo nos diagnósticos de depressão todos os anos, quais os fatores que, na sua visão, influenciam para esse aumento? Muito bom, Lilian. Como você disse, recentemente a gente poderia até afirmar que estamos vivendo numa epidemia, de depressão, se formos analisar a quantidade de pessoas que sofrem ou vão sofrer, dessa enfermidade. Eu acho que tem muita coisa que facilita o diagnóstico. Hoje em dia, nessa era da tecnologia, da web, da informática, as pessoas elas conhecem, sabem um pouco mais sobre a depressão. Isso facilita o diagnóstico, faz com que a pessoa procure um profissional de saúde para que ela realmente seja ali atendida e facilita o diagnóstico. Antigamente a gente vê pessoas assim, fulano morreu de tristeza, de desgosto, tinha algumas expressões, espinhela caída, até da cultura local. Muitas vezes eram quadros de depressão, mas pela falta de informação, pela falta de conhecimento, de divulgação, não se fazia um diagnóstico adequado. Hoje em dia, até mesmo com essa facilidade, aliado também ao preparo dos profissionais, eu acredito que o diagnóstico ele tem aumentado também por isso, não apenas pela quantidade absoluta em si dos números. Mas é evidente que a gente vive numa sociedade talvez adoecedora, onde o nível de estresse é maior, de cobrança, de pressão, as pessoas competem muito mais. Hoje você vê crianças, até mesmo na escola, tendo que competir. A gente na nossa época de infância a gente brincava, a gente não competia necessariamente com uma profissão que já é colocada na cabeça às vezes da criança já desde o início. A gente vê essa sociedade hoje competitiva, onde só os mais fortes sobrevivem, E quem tem depressão, ele vai ficando fora, já que teoricamente ele não é forte o suficiente para aguentar esse tipo de cobrança. A gente sabe que o estilo de vida mudou, as pessoas dormem menos, se alimentam mais, fazem menos exercício, abusam mais de drogas, da bebida. E a gente sabe que tudo isso tem um efeito deletério. As relações são mais superficiais, muitas vezes não duradouras. As redes de apoio hoje muitas vezes são questionadas, as pessoas elas têm vínculos mais pobres. Eu acredito que tudo isso contribui. Aliado a isso, a gente tem também uma série de questões relacionadas à violência, ao aspecto, por exemplo, de abuso, e parece que tudo isso, de alguma maneira, tem sido bastante influenciador também no aumento quantitativo dos quadros depressivos. Eu acho que é um pacote, acaba sendo um quadro multifatorial também a nível de causas, de etiologia e de aumento nessa quantidade de diagnósticos e de incidência da doença. Entendi. E como os familiares e as pessoas mais próximas podem identificar o comportamento de uma pessoa que está deprimida, diferenciando isso de uma tristeza, de um luto? Quais os sinais de alerta? Ok. Como você colocou na questão, na pergunta, a gente vai precisar fazer uma diferença entre tristeza, entre luto, entre depressão, embora a apresentação, Lilian, varia também da idade da pessoa. A gente sabe, por exemplo, que crianças têm manifestações diferentes de depressão que adultos. Muitas vezes eles não conseguem elaborar que eles ou elas estão tristes, angustiadas, mas podem sentir, por exemplo, dor, podem sentir às vezes uma mudança de comportamento. As crianças muitas vezes com depressão elas passam a se comportar de maneira muitas vezes irritadiça, começa a se isolar, não tem muita paciência, cai o rendimento dentro da escola.
muitas vezes começam a ficar até nervosos com quem está próximo. O idoso, por exemplo, também, muitas vezes ele começa a se manifestar com doenças, com sintomas, físicos. Justamente, eu estou com muita dor no corpo, doutor, eu estou me sentindo muito cansado, fadigado. Isso é muito comum. Muitas vezes você vê pacientes mais velhos procurando o médico e ele está com quadro de depressão, mas ele não acredita ou acredita que tem outro quadro e ele procura um ortopedista, um reumato, e muitas vezes aquilo na verdade faz parte dos sintomas, vamos dizer assim, da depressão. E os adultos e os jovens, eles geralmente têm sintomas psíquicos mais elaborados, então um sentimento de inutilidade, inferioridade, de culpa. A vida ela passa a não fazer mais sentido, aquela cor que antes tinha, hoje tudo é preto e branco, é cinza, eu não tenho mais motivação, esperança, eu estou mais triste do que alegre, eu choro sem motivo a maior parte do tempo, eu começo a ter às vezes uma inversão no padrão de sono, de alimentação, eu queixo com muita frequência de dificuldade de atenção, de concentração, muito esquecido, muitas vezes ideias de culpa, sentimentos muitas vezes também de ruína, e muitos pacientes acabam até mesmo tendo, dependendo do tipo de depressão, sintomas psicóticos, né? Vozes mandando ele se matar, delírios muitas vezes de ruína, de que ele é a pior pessoa do mundo, que ele é culpado por uma coisa que na verdade nunca aconteceu. Então isso vai depender da idade do paciente, vai depender do tipo de depressão, mas eu acho que a gente tem que ficar atento ao comportamento. Essa pessoa antes, ela gostava de sair, ela gostava de conversar, ela gostava de fazer algo que você percebia prazer, e ela hoje se isola, está mais calada, ela começa a evitar contato com outras pessoas, cai o rendimento dela na escola ou no trabalho, ela começa também a publicar, escrever alguma coisa em rede social que denota ali estar sendo muito pessimista, negativa. São todos, acho que assim, sinais que a gente deve prestar atenção. É lógico que tem sinais ainda mais sérios. Alguém que, por exemplo, está pensando em suicídio, ela muitas vezes começa a organizar a vida dela e ela não teria um motivo para organizar tanto isso no banco, com alguns terrenos, ou uma pessoa, por exemplo, que não era alguém que apreciava a arma de fogo e ela compra uma arma de fogo, ou ela compra a corda, você não entende porquê, ou ela compra um tipo de veneno e que aquilo não era usado na casa dela, afinal de contas não tinha nenhuma praga, nenhum inseto ali. São sinais um pouco mais graves. A pessoa, por exemplo, que bate um carro sem motivo aparente, né? Não tem nenhum motivo que justificasse aquela colisão, aquele acidente. Esses já são sinais mais graves. No entanto, como a gente disse inicialmente, a mudança de comportamento, a mudança de atitude, o isolamento, o retraimento, são os primeiros, além da queda do rendimento, muitas vezes profissional ou acadêmico. Entendi. Nós sempre ouvimos dizer por aí que assim, tal pessoa não parece ter depressão porque está sempre sorrindo, está indo em festa, se arrumando. Existem pessoas que o comportamento mascara uma depressão, e nesses casos como que a família deve perceber, o que a família deve ficar atento? Ok, isso é um tópico muito importante. Só para a gente completar a questão anterior, que eu havia me esquecido, a gente lembrar que tristeza é algo que todos nós vamos ter em algum momento da vida. Eu fico triste porque às vezes eu termino um relacionamento, eu fico triste porque meu time de futebol perde, eu fico triste porque às vezes eu estava esperando realizar algo e não consegui, não passei numa prova, num concurso, etc. E eu posso acordar triste, mas aquela tristeza ela é o quê? Temporária, passageira, transitória, eu continuo trabalhando, continuo estudando e ela vai desaparecendo. Agora, aquela tristeza persistente, que ela dura semanas, que ela começa a prejudicar minha capacidade de funcionamento, seja no trabalho, na escola, e ela está aliada a outros sintomas, como aqueles que a gente estava conversando, de pensamentos de morte, negativos, pessimistas, de culpa, aliados a alterações do sono, do apetite, a choro espontâneo, muitas vezes a queixas físicas de dor, cansaço, problemas de memória. Então essa tristeza junto a isso aí,
e por muito tempo e afetando a nossa capacidade de funcionar, aí deixa de ser um sentimento, vamos dizer assim, universal, que todos nós teremos, e passa a ser algo patológico. O luto também que você citou na pergunta anterior, a gente vê alguns autores colocando determinadas estimativas. Alguns autores chegam a falar durante um mês você consideraria o luto. Mas a gente tem que lembrar que, por exemplo, no luto, eu geralmente sinto tristeza quando eu lembro da pessoa ou de algo que eu perdi. Agora, na depressão, a tristeza muitas vezes ela não tem nenhum motivo aparente, não é o tempo todo, é constante. No luto, muitas vezes eu continuo trabalhando, eu continuo estudando, embora eu sinta saudade, chore ao lembrar da pessoa ou de algo que eu perdi. Afinal de contas, o luto não é somente de pessoas que a gente perde, de animais, de algum valor que você possuía, etc., né? Ou seja, também é limitado. Quando esse luto, essa tristeza ultrapassa, por exemplo, esse período de um mês e passa a provocar o que a gente mencionou antes, né, do funcionamento, da minha capacidade de continuar a minha rotina, aí realmente eu posso ter uma dupla manifestação, um luto e posteriormente uma depressão. Mas voltando ao que você falou, é muito comum da gente ver pessoas mascarando a depressão por uma série de motivos. O tabu de falar em depressão, porque hoje em dia muitas pessoas acreditam ainda que depressão é coisa de alguém que é fresco, que não tem força, não tem fé, é falta de serviço, falta de vergonha. Então assim, isso aí atrapalha muitas pessoas. Nossa, eu não vou dizer que eu estou me sentindo assim, eu vou tentar não demonstrar. Então eu dou um sorriso, mas lá por dentro eu estou acabado, acabada. Quando todo mundo vai embora, eu me lembro daquela poesia de Carlos Drummond de Andrade, né? E agora, José, quando as luzes se apagam, né? Todo mundo vai embora, aí muitas vezes a gente acaba se revelando de que maneira que a gente realmente está. Então é comum sim, eu acho que o tabu, a vergonha, o preconceito faz com que algumas pessoas, quando elas estão perto de algumas outras, não manifestem os verdadeiros sentimentos que as acompanham. E existem também determinados casos que o paciente tem uma depressão que a gente chama de reativa, ele consegue ter uma reação diante de estímulos. É até uma depressão menor, vamos colocar assim, em termos de gravidade, se a gente pudesse dizer. Aquelas depressões mais melancólicas, você conta uma piada para o paciente, ele logicamente não vai rir, ele continua com aquele afeto, aquela fisionomia ali muitas vezes congelada, abatida. Então alguns pacientes que até mesmo esboçam um sorriso, brincam em algum momento, eles podem ter uma depressão de intensidade menor, mas isso não impede a elas de estarem doentes. É muito comum da gente ouvir nos consultórios do paciente falar assim: eu gostaria que essa doença fosse como se fosse uma perna quebrada ou um tumor que alguém enxergasse. Né? Porque as pessoas olham para mim: nossa, mas você está gordo e você está doente? Nossa, mas parece que você está tão bem, você está assim corado, você não tem doença. E muitas vezes a depressão, a gente usa até algumas expressões, né? Muitas vezes o câncer da alma, né? Porque muitas vezes é impossível da gente enxergar todos os casos. Tem casos que são mais visíveis, a pessoa está com fisionomia, o semblante, chega até no consultório lentificada, demora para responder as perguntas, está ali o tempo todo cabisbaixa, muitas vezes com higiene precária, mas nem todos os casos são assim.